Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um dossiê técnico aqui no canal RC UFO. Hoje nós vamos entrar no terreno da especulação, mais de um assunto fundamental para a compreensão da casuística da ufologia moderna. Afinal, quem são os Greys? Estamos diante de seres biológicos de outro mundo ou de máquinas clonadas em massa para uma função específica? Ou, na hipótese mais assustadora de todas, seriam eles os nossos próprios descendentes voltando ao passado para tentar resgatar uma humanidade perdida? Fique comigo até o fim deste dossiê, porque hoje vamos analisar cada uma dessas possibilidades detalhadamente. Quando olhamos para a casuística ufológica moderna, uma imagem se destaca sobre todas as outras: a figura do Grey. Seres de baixa estatura, pele acinzentada, grandes crânios e olhos negros profundos. Mas de onde surgiu esse padrão? Embora relatos esparsos existam desde a primeira metade do século XX, a figura do Grey foi verdadeiramente consolidada em 1961, com o famoso caso de abdução de Betty e Barney Hill, nos Estados Unidos. O detalhe crucial: em 1961, essa imagem não existia no cinema nem na cultura pop. Não havia referências visuais na mídia para influenciar o reflexo do casal. O padrão anatômico nasceu da própria experiência. Anos mais tarde, ao analisar um mapa estelar desenhado por Betty Hill, a astrônoma amadora Marjorie Fish cruzou os dados e apontou uma origem específica: o sistema estelar binário Zeta Reticuli, localizado a cerca de 39 anos-luz da Terra. Mas, se removermos o véu do medo, da ficção e da superstição, o que resta? Hoje, aqui no RC UFO, submetemos a anatomia dos Greys a um crivo técnico. Eles são realmente seres biológicos nascidos de um processo evolutivo natural em Zeta Reticuli, ou estamos diante de interfaces biológicas de fabricação industrial? A observação detalhada de testemunhas e relatos atribuídos a autópsias e resgates de destroços apresentam anomalias anatômicas profundas, a começar pela ausência de um aparelho digestivo funcional, órgãos de filtração ou sistema reprodutivo visível. Um organismo sem esses sistemas não vive no sentido biológico que conhecemos. A manutenção metabólica dessas entidades, segundo alguns relatórios técnicos, ocorreria por absorção cutânea, ou seja, a aplicação direta de soluções biológicas sintetizadas na pele. Isso eliminaria a necessidade de mastigação, digestão e excreção. A questão técnica: uma espécie que evoluiu naturalmente ao longo de milhões de anos manteria uma configuração biológica tão simplista e carente de funções vitais básicas? A resposta aponta para uma engenharia de redução. Eles foram projetados sem excessos. Vale destacar, sob a ótica da ciência convencional, não existem provas biológicas validadas dessas anatomias. No entanto, quando analisamos o padrão recorrente dos depoimentos e de testemunhas e supostos relatórios de autópsia, o elemento que mais se repete é justamente a ausência de um aparelho digestivo funcional. Estranho, né? A análise da anatomia dos chamados Greys desafia todos os parâmetros da biologia convencional. Estruturalmente, estamos diante de um modelo corporal que não se encaixa em nenhuma espécie terrestre conhecida. Quando submetemos a sua biometria a um comparativo com um humano médio, as anomalias ficam evidentes.
Com uma altura média entre 1,20 e 1,50 e massa estimada de cerca de 35 quilos, o Gray possui uma proporção corporal totalmente assimétrica se comparado com o corpo de um ser humano. O primeiro ponto de ruptura é a sua capacidade craniana, estimada em mais de 2.000 centímetros cúbicos, quase o dobro da média humana, abrigada em um crânio altamente expandido. As órbitas oculares são gigantescas, ocupando grande parte da face, enquanto que a mandíbula é extremamente reduzida, com músculos mastigatórios quase inexistentes. O tronco revela uma caixa torácica subdesenvolvida, com externos pequenos e costelas finas. Não há presença visível de órgãos reprodutivos externos. A pelvis é estreita e a massa muscular de todo o corpo é insignificante, com ossos finos e membros superiores e inferiores desproporcionalmente alongados. A conclusão técnica deste raio-x sugere duas possibilidades. Ou estamos diante de uma espécie adaptada a um ambiente evolutivo que desconhecemos completamente, ou diante de uma estrutura biológica sintetizada, desenhada sob medida, onde qualquer excesso funcional foi totalmente eliminado. Mas quando pensamos em Gray, a primeira imagem que nos vem à mente são seus grandes olhos negros, ovais e profundos, sem reflexo de íris ou pupila. Mas a pergunta de engenharia que poucos fazem é: aquilo é realmente um olho biológico? Relatos de militares, investigadores e testemunhas associadas a possíveis resgates de destroços sugerem uma tese fascinante. Os olhos negros seriam, na verdade, lentes de proteção e interfaces tecnológicas. Imagine a necessidade operacional de um ser adaptado à penumbra do espaço, a ambientes subterrâneos ou ao seu próprio planeta natal. Ele sofreria danos irreversíveis na retina ao ser exposto à luz direta do nosso Sol ou aos sistemas de iluminação da Terra. As lentes escuras atuariam como filtros de radiação ultravioleta e fotoproteção externa. Mas a hipótese vai muito além de um simples óculos de sol. Trata-se de uma lente de contato cibernética, um equivalente biotecnológico avançadíssimo aos nossos óculos de grau e visores de realidade aumentada. Para o Gray, essa lente não apenas corrige e ajusta a visão para frequências de luz da nossa atmosfera, mas pode projetar dados de navegação, visão térmica noturna e até leitura telemétrica diretamente em seu sistema nervoso. Para quem observa de fora, a sensação é de um olhar para uma superfície negra e sem vida. Para o operador por trás da lente, trata-se da ferramenta definitiva de leitura e controle do ambiente. Se essa lente for removida, o que resta por baixo? Um olho humanoide atrofiado ou a prova definitiva de que estamos olhando para uma armadura biológica? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Para compreender a verdadeira natureza desses seres, precisamos submeter dados a uma análise forense detalhada. Ao isolarmos a estrutura ocular de um Gray, os relatos técnicos revelam uma arquitetura surpreendente. Em um procedimento de autópsia ou análise de resgate, a primeira descoberta é que a camada negra externa não seria o olho biológico. Trata-se de uma película convexo focal removível com espessura entre 0,3 e 0,5 milímetros, composta por polímeros orgânicos sintéticos de altíssima flexibilidade. Ao extrair essa lente, o que se expõe por baixo seria um olho de estrutura humanoide atenuada, composto por
esclerótica pigmentada, íris, pupila e um nervo óptico adaptativo. A lente negra atuaria como um filtro luminoso e protetor, mas, acima de tudo, como uma interface tecnológica integrada. Enquanto o olho humano opera em um espectro visível limitado de 380 a 750 nanômetros e um campo de visão de 180 graus, a lente do Gray expandiria essa capacidade para uma faixa de 2.000 a 1.100 nanômetros. Isso garantiria uma visão noturna em iluminação nula, leitura em infravermelho, ultravioleta, polarização de luz e em um campo visual de 360 graus, com foco e zoom biológico automáticos. Bom, a conclusão do dossiê é direta. O olho do Gray não é uma aberração genética natural. É um equipamento de proteção e navegação, uma lente tecnológica integrada, projetada para permitir que esse organismo opere com perfeição em ambientes e atmosferas que sua biologia original jamais suportaria. Nossa hipótese de trabalho é a da biorobô. Em missões espaciais, a humanidade envia rovers e drones a ambientes hostis, como Marte, porque o corpo humano é frágil. Por que uma civilização avançada faria diferente? Os Greys seriam, nessa hipótese, uma ferramenta de interface perfeita, controle remoto e receptáculo de consciência. Eles atuariam como invólucros biológicos genéricos, onde a consciência de um operador físico ou não físico é transferida temporariamente para cumprir a missão. Isso exigiria resiliência e padronização. Estruturas moleculares desenhadas para suportar variações de pressão, radiações ionizantes e altas forças que destruiriam o organismo completo. Navegação neurosincronizada, relatos e resgates de naves frequentemente destacam a ausência de painéis de controle ou mantes ou botões. A pilotagem ocorreria por acoplamento neural direto entre as mãos do Gray e a nave. O biodrone e a embarcação são extensões da mesma rede tecnológica. Mas se eles são fabricados, quem seria o fabricante? Bem, se a anatomia do Gray aponta para uma linha de montagem em massa, sem variações genéticas ou sinais de envelhecimento individual, surge uma pergunta inevitável: quem é o fabricante por trás dessa linha de produção? Na casuística ufológica avançada, a resposta aponta para uma clara hierarquia de comando. Os Greys seriam a forças de trabalho, unidades operacionais criadas para o trabalho de campo pesado. São eles que realizam as manobras de risco, as abordagens, as coletas de amostra e os procedimentos. Isso permite que seus criadores se poupem da exposição direta a ambientes hostis, à gravidade terrestre, radiação e, principalmente, ao risco de captura ou contaminação biológica. Duas vertentes principais tentam mapear essa estrutura: os mantídeos e reptilianos. Relatos de abdução com múltiplas testemunhas descrevem entidades de maior estrutura e aparência insectoide ou reptiliana atuando ao fundo em tom de supervisão, enquanto os Greys executam os procedimentos mecânicos na mesa de exame. A IA autônoma extraterrestre. A civilização original que partiu de Zeta Reticuli pode ser extinto há milênios. O que sobrou foi uma inteligência artificial autônoma que continua construindo biodrones e naves em instalações móveis ou bases profundas, cumprindo diretrizes de exploração programadas no passado.
Mas existe uma terceira possibilidade e a mais perturbadora de todas, que mudaria completamente o eixo dessa discussão. E se os Greys não vieram de Zeta Reticuli nem de galáxias diferentes, mas do nosso próprio futuro? Essa tese propõe que os Greys seriam os sobreviventes de um evento catastrófico em massa na Terra, um colapso nuclear global ou uma devastação ambiental severa. A exposição contínua à radiação e séculos de sobrevivência em ambientes subterrâneos teriam forçado a raça humana a depender de clonagem e da engenharia genética para não ser extinta. Com o passar do tempo, a seleção artificial e a mutação teriam atrofiado o sistema digestivo, eliminado os cabelos e os órgãos reprodutivos e expandido a caixa craniana. A pele acinzentada e os olhos grandes negros seriam adaptações diretas à vida sem a luz do sol. Eles teriam perdido sua própria humanidade, não apenas a anatomia, mas também a capacidade de sentir e se reproduzir de forma natural. Nessa perspectiva, as incursões e coletas de atmosfera sobre a Terra do presente não seriam invasões extraterrestres, mas missões de resgate temporal. Viagens ao passado para obter material genético limpo de seus próprios ancestrais, ou seja, nós, numa tentativa desesperada de reconstruir sua humanidade perdida. A ciência convencional tenta classificar o Grey com outro ser vivo ou apenas um mito. Aqui no RC-UFO nós questionamos se essa classificação não é um erro de perspectiva. A evidência analítica aponta para uma interface, um objeto biológico não identificado, projetado para uma função específica. Se a perda de um Grey em um acidente ufológico não é a morte de um piloto, mas apenas a perda de uma sonda descartável, então quem ou o que está operando essas máquinas biológicas quando elas realizam manobras impossíveis sobre o nosso céu? A pergunta definitiva que deixo para esse dossiê: quando olhamos para a face acinzentada de um Grey, estamos diante de um visitante biológico, robótico do cosmos, ou estamos encarando o nosso próprio reflexo no futuro? Para vocês, quem ou o que os Greys realmente são? Deixe sua análise técnica nos comentários. Estou ansioso para ver a opinião de vocês. O dossiê sobre a anatomia e a tecnologia dos Greys está oficialmente concluído na comunidade do RC-UFO. Mas eles são apenas uma peça desse quebra-cabeça. E se você aprovou essa abordagem analítica e quer ver mais relatórios como esse, a continuidade dessa série depende do seu apoio. Se esse vídeo alcançar um bom engajamento e uma boa repercussão, nós faremos o mapeamento completo de outras entidades relatadas na casuística ufológica. Qual arquivo você quer que a gente abra no próximo vídeo? A biologia e as intenções dos nórdicos, a hierarquia de comando dos mantídeos ou os relatórios sobre os reptilianos? Escreva sua escolha nos comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, ative o sininho e até o próximo dossiê do RC-UFO. Tchau!